falou. Eu disse, Senhor, às vezes o Senhor manda ao irmão repetir, mas alguns não querem. Às vezes é coisa de pregador, as pessoas mandam repetir. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando Deus manda, Ele garante. E quando Ele falou isso comigo, eu disse, Senhor, mas precisa mandar eles repetir? E o Senhor disse assim, é necessário verbalizar. É necessário se expressar. Eu e você tem que dizer para mim, né? Você tem que dizer para você o que você quer ser, o que você é. E quando Deus ele falou, Deus me resgatou para ser bênção, eu disse, Senhor, somos bênção, Jesus. Nos ajuda a ser bênção de fato. E ali o Senhor falou comigo assim, filha, eu sou o verbo. Eu estava lá desde o princípio. E ali o Senhor me trouxe Gênesis 1, onde o Senhor fala o quê? A palavra do Senhor em Gênesis fala o quê? Que a terra era sem forma e vazia. E Deus falou o quê? Haja luz. E o Espírito pairava sobre as águas. Mas aonde Jesus está aí? Quando Deus ele disse, haja luz, Jesus é a luz. O nome de Jesus não é mencionado, mas quando Deus ele disse, haja luz, o Senhor é o verbo. Em João 1,14, a palavra do Senhor diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o que é o verbo no português? É uma ação, é um estado. É o presente, é o passado, é o futuro. E assim é Jesus. Ele está no passado, ele se encontra no presente e vai permanecer no futuro. Porque ele é o princípio, o meio e o fim. Então ele está desde o princípio. Então é necessário verbalizar o que queremos, é necessário profetizar. Se eu quero ser bênção, eu tenho que dizer, eu sou bênção. O Senhor me resgatou para ser bênção. E nessa noite o Senhor te resgatou para ser bênção. Não aceite menos, não aceite. Aleluia. Então quando o inimigo vier soprar no seu ouvido, comece a dizer para você mesmo palavras que te coloquem para cima. Não espere, às vezes outras pessoas vêm dizer não. Porque o Senhor quer que eu e você se posicione. Amém? E vamos lá para o texto. Êxodo 19, no versos 4. Bota o versos 4 para mim, por favor, só para estar acompanhando. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos cheguei a mim. Aqui o Senhor fala como ele resgatou aquele povo de mão forte ali do Egito. E nos lembra também como o Senhor nos livrou do reino das trevas e nos trouxe para a luz. Aqui quando essa passagem, aqui do livro de Êxodo, o povo de Israel tinha apenas 3 meses que tinha saído ali do Egito. Aonde eles estavam ali presos, cativo. E ali o Senhor convida Moisés a subir no monte. E lhe passa ali tudo que tem que ser falado para o povo. Os mandamentos. Tudo que o povo teria que seguir. Queremos ser bênção? Queremos. Mas existe uma condição. Existe um se. E aqui no versículo 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Se. O Senhor impõe uma condição aqui. Se diligentemente. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que eu e você vai se tornar bênção.
Não é de qualquer jeito que vamos ser abençoados. Não é de qualquer jeito que vamos viver em novidade de vida. Não é de qualquer jeito que vamos prosperar. Não. E Deus te pergunta se quiseres. Ele não te obriga. Mas Ele impõe uma condição na minha e na sua vida. Para ser abençoado, para andar em prosperidade, para andar ali seguro nos braços do Senhor, no centro da vontade dEle, é necessário andar dentro da vontade dEle. É necessário ser separado. É necessário. Não é de qualquer jeito. Mas às vezes queremos andar de qualquer jeito, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Às vezes queremos estar dentro da casa dele e achamos que temos que andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, andar em qualquer lugar. Não. Se somos sacerdócios reais, nação eleita, nação santa, temos que ser um povo separado. Aleluia. É necessário. E Deus, Ele nos convida nessa noite. É preciso se separar. É preciso se santificar. Porque o Senhor, Ele fala conosco aqui. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele disse, dentro de todos os povos, somos propriedade, tesouro, separado, especial. Deus, Ele disse, toda a terra é dele, mas Ele escolheu a mim e a você para ser separado. Ele está no controle de tudo. Ele pode tudo. Ele pode mover céus e terra, Ele pode parar o tempo, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode retroceder, Ele pode avançar. Ele pode porque Ele é Deus. Mas Ele nos chama nesta noite a andar em novidade de vida, mas tem que ser da forma dEle. Porque existe leis a ser seguidas. Existe. E é necessário estar dentro da lei do Senhor. É necessário. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite, porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer eu e você prosperar. Mas não é somente prosperidade de bens, não. Ele vai dar, Ele vai dar. Mas a prosperidade que o Senhor fala é no total, é no geral. É quando eu e você abrir a boca, ordenar algo, Deus, Ele ser conosco. Porque ser próspero também é isso. É ser próspero na família, no casamento, dentro da sua casa. É essa prosperidade que o Senhor está falando que quer derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Para quando eu e você abrir a boca, ordenar, profetizar as coisas acontecer. E quando obedecermos a voz dEle, atentamente, guardando tudo que Ele pedir, o Senhor autoriza a bênção. Lá em Deuteronômio 28, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançarão. Mas essas bênçãos só vai nos alcançar quando obedecermos. Quando obedecermos, não vai ser de qualquer jeito, não vai ser. Mas às vezes não queremos. Às vezes queremos mais agradar as pessoas. Às vezes estamos agradando mais as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos. Tantas coisas que não queremos abrir mão, renunciar por amor a Ele. Mas quando queremos logo uma bênção, vamos logo a Ele. Senhor, faça. E aí quando o Senhor não faz, começamos a murmurar. E Ele disse, atentamente ouvir a minha voz e obedecer. O pastor sempre fala aqui que Deus, Ele não é Senhor
de quem não obedece. E é verdade, ele não é. Ele diz o quê? Que muitos dizem Senhor, Senhor, mas não obedece à palavra dele, à voz dele. E ele ainda diz mais, que nós só somos amigos quando obedecemos à vontade dele. Quando andamos segundo o estatuto dele. Aleluia. Sexta-feira eu fui para essa cruzada que teve. Eu não tenho um ídolo, não tenho. Por mais que seja homens e mulheres de Deus, eu admiro homens e mulheres de Deus. E esse pregador, ele é conhecido, né, que só é fazer assim, cai todo mundo, mas creia, quando eu vou para esses lugares, eu vou para aprender mais, aprender. E uma simples palavra que tocou muito no meu coração, eu estava falando com meu esposo, foi simplesmente quando ele disse assim, que quando nós queremos poder, queremos tantas coisas, mas quando a gente vive a palavra, você tem poder. Quando você vive a palavra, anda conforme a palavra, você anda em novidade de vida. Você exala Cristo. E aquilo falou, foi simples, mas aquilo me tocou. Porque às vezes o tempo vai passando, os anos vai passando e acabamos nos acostumamos. Colocando na nossa roupa de crente, pegamos a nossa Bíblia e estamos no automático. Indo, voltando para casa, vindo para a casa do Senhor e assim vai deixando a vida levar. Mas Deus, ele não nos chamou para isso. Deus nos chamou para exalar a Cristo. Para a gente chegar a proclamar a palavra dele. Porque o sacerdócio real é isso, é ser representantes de Deus aqui nesta terra. Ser propriedade dele é isso, é falar dele. Mas com propriedade, conhecendo aquilo que ele quer. Chegamos de falar do Senhor sem conhecer de fato. O Senhor nos chama a conhecer. Porque a palavra diz no livro de Osés o quê? O meu povo perece porque falta conhecimento. Quando não buscamos o conhecimento, sofremos. Porque não sabemos a direção, muitas vezes, que temos que tomar. A palavra é a nossa bússola. A palavra é aquela que nos dá o norte. Ela nos dá a direção. Todas as bênçãos que o Senhor prometeu está aqui na palavra. Se tão somente obedecer, vamos viver tudo aquilo que o Senhor já outorgou para a nossa vida. Aleluia. Se eu e você obedecer, tão somente se eu e você obedecer. Porque se eu e você não obedecer, desculpa, não temos como viver as bênçãos. E o Senhor não quer que eu e você viva só de migalhas. O Senhor quer que vivamos em novidade de vida. Novidade. É nós pensarmos e o Senhor ver que aquilo que eu e você está querendo estiver alinhado com Ele e for bom e o nome dEle for glorificado, Ele fará. Mas às vezes estão buscando só mesmo as nossas necessidades. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino e todas outras as coisas, todas serão acrescentadas. Não precisamos nem pedir, automaticamente o Senhor vai nos dar. Mas quando buscamos o reino, quando buscamos fazer aquilo que Ele falou para mim e para a sua vida, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Não é porque Deus faz acepção, não. É porque eu e você se coloca no lugar somente de chamado, mas não queremos ser escolhidos. Temos deixado Deus para segundo plano. Temos deixado. Temos colocado tantas coisas na frente dEle. Mas na hora da bênção queremos logo. Quando a enfermidade vem, quando a guerra vem, quando a luta vem, logo clamamos. Mas a palavra aqui ela fala, se obedecer,
Ele vem e vem depressa para nos socorrer. Aleluia! E andamos tão preocupados com tantas coisas. Tantas coisas. Hoje meu celular tocou o dia todo. Um bocado de gente mandando mensagem, eu não respondia nenhum. Porque eu sabia que ia ter um bocado de coisa. E aí eu só falei com minha mãe que ela tinha ido e digo que chegar em casa, ela anda assim, tá andando um pouco devagar. E eu disse, viu, depois a gente se fala. Depois a gente se fala. Que eu sabia que vinha coisa. E o inimigo quer nos distrair. Quer tirar o nosso foco. Cuidado com as distrações, cuidado. E ele não vem, às vezes, de fora. Sabe, ele vem aquilo ali onde vai te machucar. É um marido, é um filho, é um familiar. E começa a te dizer coisas e ali você começa a sair do foco. Sair do foco. Se confiamos, temos que descansar. Porque se ele não poder fazer, eu vou poder fazer o quê? Nada. Só quem pode é ele. Só quem pode é ele. Se é uma enfermidade, é ele que cura. Ele usa os médicos, usa os homens e mulheres de Deus para tocar, para liberar a palavra. Mas se do alto não vier, nada fazemos. Então, é ele que pode todas as coisas. E por que tem temido? Por que está preocupado com essa porta que se fechou? Se você está obedecendo, pode ter certeza, Deus abrirá outra. Porque quando estamos com o Senhor, a aparente perda é ganho. Porque Deus tem preparado o melhor. Pode ter certeza, se Deus tirar algo da minha e na sua vida, é porque Ele tem o melhor para mim e para você. Aos nossos olhos parece ser bom, só parece. Eu conheço o que está acontecendo aqui agora, mas o daqui a pouco só que conhece é Deus. Então não te preocupas com amanhã, vive o hoje, creia nele. A palavra diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus. E por que está temendo? Por quê? Toma posse da palavra que o Senhor já liberou. Quantos têm uma palavra aqui nesta noite? Quantos o Senhor já liberou a palavra? Quando a luta vir, traz a memória. Traz a memória. Começa a lembrar o Senhor. Não que o Senhor tenha esquecido, não. Mas o Senhor quer que você verbalize. Pai, lembra-te, Senhor. Quando vinha a enfermidade, lembra o Senhor, Pai. O Senhor disse que eu ia em vários lugares. O Senhor disse que eu ia fazer. O Senhor disse, começa a lembrar ao Senhor. Comece a falar com o seu Deus. Mas automaticamente, a gente deixa que a murmuração tome conta dos nossos lábios. E se a gente lê o livro do Êxodo, a gente vê que muitos ficaram no deserto. Muitos pereceram por conta de murmuração. Quando o Senhor chamou Moisés e ordenou que ele chamasse o povo e falasse aquilo, é porque Deus ele conhecia o coração daquele povo. E Deus ele conhece o meu e o seu coração. Então fique atento a cada palavra que o Senhor fala. Seja de amor, de exortação, não importa. O importa é que ele está falando comigo e com você. Mas tenha medo quando ele parar de falar. Aleluia. Então clame. Clame ao Senhor. Às vezes estamos tão cansados, desanimados, porque as lutas vêm para tentar nos jogar para baixo. Somos carne. Deus, ele entende. Mas ele quer que eu e você persevere. Mesmo com pouca força, se arrastando, mas esteja no centro da vontade dele. Porque quando a gente está no centro da vontade dele, ele coloca assim uma muralha, ó, para nos guardar.
O inimigo ele vai fazer de tudo para penetrar, mas ele vai estar nos guardando em todo o tempo, renovando as nossas forças, guiando os nossos passos. Ele sabe o que cada um aqui passa. Ele sabe, ele entende. Pode ter certeza disso. Ele está trabalhando. Ele está cuidando. Porque ele é especialista em transformar o impossível em possível. Aleluia. Porque ele é o Deus do impossível. Por acaso há algo difícil para ele fazer na minha e na sua vida? Porque para mim a coisa, aos meus olhos físicos, mais difícil é o morto ressuscitar. E a gente tem aqui relatos, não só na palavra, como testemunhos, que eu já vi várias pessoas ministrando, que Deus ressuscitou. Já vi um pregador que tomou 90 tiros e eu fui para a pregação e ele foi para o Nino e Deus ressuscitou. Então temos um Deus que ressuscita. E por que estamos temendo? Por quê? E por que não obedecer o que ele tem pedido? Por que não? Então é tempo. É tempo de ouvir a voz dele e colocar em prática. É tempo. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo. É tempo de se posicionar, se levantar. É tempo. Guerreia, não pare. Seja o que for que tenha se levantado contra a sua casa, contra os seus filhos, contra o seu casamento. Eu não sei qual é a sentença que o inimigo ele tem falado. Mas Deus nessa noite te diz: ouve a minha voz e tu verás o que eu vou fazer. Aleluia. Obedeça a minha voz. E você verás o que o Senhor vai fazer. Não importa o estágio que esteja. Não importa o quadro que o inimigo esteja apresentando. Não importa. Porque às vezes olhamos e dizemos: esse filho não tem mais jeito. Esse marido não tem mais jeito. Ah, não tem. Está se acabando. Ah, está usando droga muito mais. É tanta coisa. Meu Deus do céu. Deus, ele pode mudar. Deus, ele pode. Só que Deus, ele pede um envolvimento com ele. Como, irmã? Precisamos nos envolver. Precisamos. O descansar não é ficar de braços cruzados, não. O descansar é confiar que ele vai fazer. Mas precisamos nos envolver. Isso me faz lembrar quando Jesus, ele ia até alguém, quando ia curar, ele perguntava: queres ficar são? Queres ser curado? Ali ele estava incentivando aquele povo a exercitar a sua fé. Ei, a luta que tem vindo na minha e na sua vida é Deus dizendo: vambora, se levanta, exerça a sua fé, profetiza nesse vale de ossos secos. Levanta! Eu não bati a sentença, diz o Senhor. Porque o que Deus tem para a minha e para a sua vida é vida com abundância. Ele quer nos abençoar. Mas depende de mim e depende de você. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, ele nos chama a proclamar a palavra dele. Cada um aqui tem um propósito. Deus nos chamou com um propósito. Não estamos aqui em vão. Não estamos aqui na casa dele ou nesta terra em vão. Ele nos chama
Nós fomos convocados a viver aquilo que ele estabeleceu. E isso me faz lembrar de José. Houve um propósito na vida de José passar por toda aquela luta. Já pensou se José fosse desistir quando os irmãos dele jogaram ele no poço? Já pensou se José dissesse: ah, Deus, por que o Senhor me permitiu ter me jogado aqui? Ah, começasse a murmurar. Mas José seguiu firme. A palavra diz que José foi vendido e foi parar na casa de Potifar. E sabemos que José, ele foi ali assediado pela mulher de Potifar. Mas José era um homem separado. José não se corrompeu por aquilo que ele estava vendo. Ele poderia. Ninguém viu. Estava ali. Mas ele preferiu se manter preservado, separado, limpo, puro. Porque José estava vivendo o processo na vida dele. Porque havia um propósito. No início, José poderia até não ter entendido. Mas se a gente for lá e estudar, a gente vê lá em Gênesis 50, a gente vê que José ele fala para seus irmãos que ele entendeu que foi o próprio Deus que levou ele até o Egito. Então, foi propósito do Senhor ser jogado na cisterna, ser vendido. Foi propósito. Então, não questione o porquê da luta, o porquê da perseguição, o porquê das calúnias, seja o que for. Ou até mesmo por conta da enfermidade. Eu só sei uma coisa. Deus, ele está trabalhando em seu favor. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu e você amam a Deus, tudo vai cooperar. Até o mal que está vindo contra mim e a sua vida vai ter que cooperar para o nosso bem. Porque Deus, ele transforma maldição em bênção. Se a maldição vier do inimigo ou a palavra que ele lançar. Se eu e você estiver andando em aliança com o céu, em conformidade com a palavra dele, tudo vai cooperar em nosso favor. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Não esqueça disso. Continue amando a Deus. Continue. Não largue ele por nada. Nada. Não vale a pena. Não vale. Porque eu conheço muitos que desistiram e hoje se esforçam para retornar, mas não têm conseguido. Então não queira experimentar isso. Não queira. Porque não deve ser fácil para eles. Não deve ser. Com certeza há uma luta ferrenha entre a carne e o espírito que incomoda eles, mas a carne acaba falando mais alto. Porque eles já experimentaram e largaram esse Deus maravilhoso. Mas eu sei que aqui nesta noite está aqueles que vão perseverar. Tá aqueles que vai viver tudo aquilo que o Senhor ortogou. Eu sei. Então comece a profetizar. Comece a falar nesse vale que as coisas vão acontecer. Comece. Ah, alguém orou por mim, a dor permanece. Alguém orou por mim, minha vida financeira ainda está a mesma coisa. Ei, persevera. Persevera. Porque basta uma palavra que ele ordenar, as coisas acontecem. Deus, ele está trabalhando na minha e na sua vida. Com tudo isso que tem acontecido, ele está nos alinhando, ele está nos moldando, transformando o nosso caráter. Porque ele não vai fazer e nem dar a mim de qualquer jeito.
Deus, Ele precisa nos limpar. Porque às vezes o que mostramos só aqui pela frente não é o que realmente está aqui dentro. E Deus, Ele está nos limpando de dentro para fora. Aleluia. Ele precisa trabalhar dentro de nós. Só que eu e você tem que abrir a porta, porque Ele tem batido. E tem coisas que já era para ter acontecido, mas eu e você que tem atrasado a bênção. Eu e você que tem atrasado o milagre. Não são as pessoas. Muitas vezes não é o diabo, é eu e você. Quando o Senhor disse no versículo 5, se atentamente ouvir, se diligentemente ouvir a minha voz. Ele ali estava falando de nós, ele estava falando do povo. O problema não são os outros, somos nós mesmos. Eu e você que muitas vezes impede de a bênção acontecer. E Ele está nos direcionando nessa noite. Ouve a minha voz, obedece a minha voz, faz aquilo que eu tenho mandado. Faz. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aqui me faz lembrar o cego Bartimeu. E às vezes estamos assim, que nem um cego Bartimeu. Ali na beira do caminho. A palavra diz que Jesus, ele passou. Jesus, ele ia passando de cidade em cidade, curando, levando a palavra, ensinando, exortando. Mas Jesus, ele sempre ia passando. E a palavra diz que Jesus, ele estava passando por Jericó. E ali na beira do caminho estava um cego chamado Bartimeu. A palavra diz que Bartimeu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele não ficou na beira do caminho parado. Ele começou a seguir e ir atrás de Jesus, porque ele queria ser abençoado. Ele queria o milagre dele, ele queria enxergar. E a palavra diz que ele foi curado. Então decida hoje. Ou você fica na beira do caminho, ou você vai atrás de Jesus para viver o milagre. E Deus, ele nos chama nesta noite. Ouve a voz dele para viver o milagre, para experimentar o melhor desta terra. Aleluia. Deus, ele quer usar a mim e a você dentro das nossas casas, na rua, nas escolas, nos trabalhos. Ele quer que eu e você libere a palavra com ousadia e com autoridade. Mas se atentamente ouvir a voz dele, tudo isso acontecerá. Então nesta noite, decida viver a vontade dele, e tu verás o que o Senhor irá fazer. Aleluia.